Ô, Vila, é mais ou menos o que você falava mais cedo. A gente estava acompanhando, obviamente, ontem a sessão. O ministro Lewandowski disse: olha, não podemos ficar até meia-noite porque o nosso raciocínio será prejudicado. Não podemos trabalhar cansados. Bem, tudo que eu disse, volto a dizer, aconteceu. Ninguém julga segundo o texto frio da lei. Todas as decisões na história do STF, todas foram políticas, todas. E mais uma vez, como eu já tinha dito aqui, a decisão seria política, ponto. Primeira questão a ser lembrada. Por que concederam a liminar de boca, oral, ali? Porque dia 26, segunda-feira, o TRF da 4ª Região, os embargos de declaração vão ser conhecidos, os esclarecimentos da sentença, e o que vai ocorrer vai ser pedida, claro, o cumprimento da sentença. Qual é a sentença? 12 anos e 1 mês de prisão. Vai ser encaminhada a Curitiba, prisão do Lula. O STF não quer a prisão do Lula. O STF quer que o Lula não seja candidato, porque a lei da ficha limpa se aplica ao Lula. Mas prisão já é demais. Essa elite demoníaca formada por escritórios de advocacia que defende bandidos e são iguais aos bandidos. Iguais. Iguaizinhos. Eles são sócios da corrupção. Eles recebem 5, 10 milhões, 15, 20 milhões. Eles são sócios. E eles têm hoje o nojo da nação. A nação tem nojo desses que defendem bandidos e corruptos. A nação tem nojo. Asco. Ponto 2. A elite empresarial corrupta, parte dela, que é sócia do PT. E terceiro, parte da elite política. Não é que é sócia de um corrupta. partido falido. Né? Não. Não ganha nada. Não. Um partido que está aí muito sólido e que ontem levou o STF junto com ele. Tem muito poder na estrutura de Estado. Essa trite demoníaca... Eu ouvi o contrário tantas vezes aqui na rádio. Não. O PT já não tem mais poder? Não. Estou falando outra coisa. A coisa é outra. Desculpe. A situação é distinta. Quando eu estou dizendo que uma coisa é o PT, outra coisa é o Lula. O Lula é muito maior que o PT. Sempre foi, historicamente, muito maior que o PT. Basta ver a votação que ele teve em 2002, 2006 e a votação na Câmara dos Deputados ou no Senado do PT em 2006 e 2002 e 2006. Então ele sempre foi muito maior do que o PT, tal, historicamente, desde 1982, na verdade. Então, se nós olharmos, eles têm um poder na estrutura de Estado muito grande. Não houve a despetização. Mas o que interessa, para ficar restrita a decisão de ontem, primeiro baixa o nível cultural dos ministros e da sessão. O nível cultural baixíssimo. Os exemplos históricos patéticos, né? Agora, o nível moral que é pior. Porque estudar, a formação histórica, por exemplo, basta estudar. A formação moral não se aprende na escola, né? Segundo, por que eles fizeram tudo isso? Porque seria dada a ordem de prisão do Lula. E precisar, como eles não podiam apreciar o HC, porque eles estavam cansados. Olha a ociosidade. Eles podiam trabalhar amanhã, sexta-feira. Hoje, melhor dizendo, amanhã em relação a ontem, evidente. Eles não trabalham sexta. Semana que vem é semana de Páscoa, eles precisam descansar. Olha o absurdo. Na segunda-feira posterior à Páscoa, eles não trabalham. Acho que é a Pascuela dos italianos. Eles não trabalham. Segunda-feira. E na terça também não. Só na quarta é que eles vão apreciar. Olha, sabe quanto custa, ouvinte, esse tribunal para você, para mim, para nós, por ano? 554 milhões. Ele custa, esse tribunal que fez essa vergonha de ontem, que envergonha os brasileiros de bem, custa 554 milhões. Sabe que eles estão tão cansados? Sabe quantos funcionários tem esse tribunal que envergonhou o Brasil? 2.450. Sabe, olha com a média de funcionário por ministro? 222 funcionários por ministro. Esses que estão preguiçosos, que não podem trabalhar de noite, não podem trabalhar hoje, não podem trabalhar semana que vem, preguiçosos, sustentados com o dinheiro dos trabalhadores, que nós que pagamos impostos, para ao menos vocês trabalharem. Vocês não trabalham, vocês vão embora durante a sessão. Vergonha! Continuando, sabe esse tribunal quanto custa para nós? Tem 25 bombeiros civis. Sabe quantas secretárias, eles que estão tão cansadinhos, sabe quantas secretárias tem esse tribunal? Todos os dados do relatório de atividades de 2016, que eu já escrevi, já falei aqui, tem 85 secretárias. Sabe quantos vigilantes tem um tribunal? 293. Sabe quantas recepcionistas, eles que estão cansadinhos,
que ficam cansados, que não podem tomar decisão porque estão cansados. Sabe quantos recepcionistas? 194. Sabe quantos jornalistas tem no Supremo? 19. Mas não foram esses 11 ministros que nomearam tudo isso. 11 ministros, 11. Mas não foram esses 11 essa é que nomearam todos essa esses. É a estrutura. Isso vem historicamente. Não, isso é recente. Ah, é isso recente, desses 11? São 20. Sim, mas não são desses 11. Não, mas tem gente que está desde 1989 lá. Não, mas Celso de Mello, por exemplo. O senhor está impondo uma responsabilidade objetiva. Não, era só ele chegar e ele falar que não querem aquilo. Eles são responsáveis. Sabe quantos copeiros tem lá? Copeiros tem 24. Sabe quantos garçons tem num tribunal? Não, é 27. demais, eu concordo, é demais. Sabe quantos motoristas? É que o senhor está botando a culpa no e Dias eles são culpados, são todos. Nas duas o senhoras. O jurista da Rota do Franco Pulenta, que ontem foi uma vergonha. Homem do PT, homem que não tem saber jurídico. Aquela sessão foi patética. Em suma, algo vai acontecer. Bom, eu peço a palavra. Algo vai acontecer, não vou só concluir. Algo vai acontecer. O Brasil não aceita mais isso. Essa república está destruída. Os três poderes estão carcomidos. Algo vai acontecer. Ninguém pode se ajoelhar. Aquela vergonha que foi ontem. Eu tive nojo de ser brasileiro. Brasileiro por causa deles, daqueles 11. Não por ter nascido no Brasil, que eu tenho orgulho. Agora, eu acho que nós temos de mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, precisamos de uma nova Constituição, uma nova estrutura de Estado e ter cidadãos com vergonha na cara. Pelo jeito, o senhor quer também um novo povo. Não quero esse povo que é trabalhador. Agora, os ministros não são povo, eles não trabalham. José Val, a respeito da liminar, juridicamente o Supremo poderia ter feito o que fez ontem? Deveria, não é que poderia, deveria. E historicamente as cortes têm feito isso, porque o paciente, que é no caso ontem era o Lula, ou a parte... é o termo para habeas corpus, isso, a parte... não pode ser responsável pelas impossibilidades da corte. A corte declarou que não ia poder julgar, então o cara vai para a cadeia. Amanhã você tem um caso com um juiz, o juiz morre. Então, enquanto nomeia o outro, você vai cumprir a pena, enquanto faz o sepultamento do juiz. Não é assim. O Lula não foi responsável pelo adiamento da sessão. A próxima sessão é uma continuação da sessão de ontem. Então, isso é que a questão técnico-jurídica é essa. Mas eu queria, antes de me manifestar sobre o que eu ouvi ontem, primeiro fazer uma... Porque eu estou sendo muito chamado de comunista, de lulista, nessas redes aí. Eu jamais votei no PT. Jamais. Mas não porque é um partido de esquerda, porque eu me considero um homem de esquerda, sempre fui, inclusive na faculdade. O PT é fascismo. É o contrário, é ultradireita. É o Mussolini. Por que eu digo isso? Eu digo isso há muitos anos. Desde a primeira vez em que o Lula subiu a um palanque em Santo Amaro e estava no palanque o professor Goffredo Silva Teles. Meu amado professor Goffredo Silva Teles. A maior cultura brasileira junto com Miguel Reale à época. E por que eu chego a essa conclusão? Porque o Goffredo era integralista. O Goffredo foi eleito constituinte em 46 pelo Partido Integralista do Brasil, que era a ultradireita. Falei, mas como é que o Goffredo, que é ultradireita, é integralista, está no palanque do Lula? Aí que eu comecei a pensar que realmente não era esquerda. Porque o que é o fascismo, e aí até o professor podia me ajudar, se não o domínio do poder através de comunidades de base. O parlamento é um mero órgão de santificador dos atos que são decididos na comunidade de base, que são dominadas pelo ditador. Então, isso é o PT. Eu jamais votaria num partido fascista. Historicamente se viu que era isso. Tanto que
o que foi o mensalão, se não a tentativa de domínio do parlamento brasileiro para um longo projeto de poder que se estende até hoje? Então, essa é a explicação que eu queria dar da minha visão desse Partido dos Trabalhadores, partido fascista. Ele se conduz pelas comunidades de base, que são pelegos dominados pelos poderosos que estão acima na cúpula do Partido dos Trabalhadores. Agora, a decisão de ontem, o adiamento, se não pode concluir o julgamento, a solução não podia ser outra. Agora, eles se reuniram e decidiram conceder ao Lula a impossibilidade de ser preso até a próxima sessão porque são petistas? Não. É porque se eles não fazem isso e na próxima sessão do Tribunal Regional Federal mantém a condenação e decreta a prisão, o que acontece? O habeas corpus perde o objeto. Porque se ele está pedindo, entra com habeas corpus, para pedir para não ser preso enquanto não julga os demais recursos dele, o julgamento é suspenso e ele é preso, você tem que pegar o habeas corpus e jogar no lixo. Vai julgar para quê se ele já está em cana? Ele pediu para não ir e já está preso. O habeas corpus perde o objeto. Mas isso é tão comum nas cortes. Isso é tabuada do 2 nas cortes. Então, por isso que essas decisões não me impressionam. Agora, eu peço desculpas ao professor, porque eu tenho uma tremenda eu não, o Brasil. Tem uma tremenda eu tenho aprendido muito com o meu querido professor Marco Antônio Villa. Mas na minha área, professor, na minha área, eu estudo. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu sou um rato de biblioteca. Posso até dizer mais. E com muito orgulho, não é qualquer faculdade de direito que tem a biblioteca que eu tenho.